Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Nosso textuário: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Estudaremos com base em Lucas capítulo 1 e versículo 26 até o versículo 45. Estudaremos os tópicos a seguir: a concepção de Cristo e também a cultura da morte, finalizando a sacralidade da vida. Queridos irmãos, de acordo com a introdução, Deus é o autor supremo da vida. Toda vida emana de Deus. A vida de todos os seres humanos, tudo que tem fôlego, isso dentro da vida animal, dentro da vida humana, física, e nós também temos uma parte espiritual, que quando Deus fez o homem, fez conforme a sua imagem e semelhança. Estudaremos agora o tópico de número 1, a concepção de Jesus, o anúncio do nascimento, uma virgem comprometida em casar-se com José, e esta virgem chamava Maria, que recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. A visita do anjo foi em Nazaré. Era necessário sair de Nazaré e ir até Belém da Judéia, dentro do cumprimento das profecias de que o menino de Maria seria chamado belemita. Lembra que ele é da raiz de Jessé, da raiz de Davi, da casa de Belém? Pois bem, Nazaré era o lugar atual de José e Maria. Porém, o anjo avisou que ela estaria grávida. Mesmo assim, mesmo não precisando de varão, o menino tinha que nascer. Por quê? Porque haveria um crescimento natural, desde o ventre, no útero, até o nascimento de uma forma natural. Quando a gente fala realmente de Maria e de José, nós estamos mostrando aqui, de antemão, um casamento dentro do aspecto judaico, onde era considerado 3 fases, a qual nós chamamos de um casamento judaico. O que é um casamento judaico? Fase 1, fase 2 e fase 3. Ok? A primeira fase era quando os pais de José mais os pais de Maria. Então tem os pais de José mais os pais de Maria. Quando José e Maria, ainda pequeno, os pais prometeram seus filhos em casamento. Então, a primeira fase do casamento judaico é a promessa. Anota aí. A promessa. Estamos começando a aula, para chegar exatamente aqui nesse tópico de número 1. Então, Maria e José, muito novo, ainda jovem, eles se conheceram, mas seus pais, quem fez a promessa. Então, essa promessa desse casamento iniciou aqui, ó. Eles conheceram ainda muito jovem, ok? Então, os pais prometeram José e os pais prometeram Maria para os dois se casarem. Então, começa com a fase da promessa. A segunda fase é exatamente a qual Maria estava com José. Anote aí, desposamento. Entendeu? Então, essa fase do desposamento já precisava do juiz. E o juiz já dava uma certidão de que Maria estava legitimamente casada com José. Então, nessa segunda fase é que o anjo aparece. Tanto aparece a Maria, como aparece também a José, na segunda fase, chamada de desposamento. A terceira fase é exatamente a fase da qual José precisa de uma casa para, durante 12 meses, era o tempo considerado uma chance para que este homem
que estava casado com a sua mulher, levasse a sua mulher para sua casa. Então aqui era chamado, a terceira fase, chamado de bodas. Então anote aí. Eu tenho a primeira fase, a da promessa, a segunda fase do desposamento e a terceira fase das bodas. E nessa terceira fase das bodas, era aqui que acontecia a festa de 7 dias. Ok? Então, o anúncio do nascimento foi aqui, ó. O anjo chegou para Maria, certo? E anunciou que ela estaria grávida e que a sombra do Onipotente o cobriria. Mas precisava ela dizer: eis-me aqui, está aqui a serva do Senhor. Embora virgem, não conheceu o varão, porque o conhecimento do varão aqui só seria depois das bodas, quando ele receberia sua mulher na sua própria casa. Então aqui Maria ficou grávida, não de José. Ela ficou grávida de quem? Do Espírito Santo. Ok? Então foi aqui que aconteceu exatamente a concepção virginal. Já que ela era virgem, então o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, do mundo espiritual, ultrapassou as barreiras e os limites do mundo natural. Sem necessidade do varão, o Espírito Santo introduziu a sua semente. Isto é, veja lá, Gênesis 3:15. Uma semente que estaria aqui no útero. Semente da mulher. Então essa semente aqui era o corpo físico de Jesus. Isso aqui é importante saber, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus já existia como alma, como pessoa. Ele não existiu a partir do ventre. O que foi que existiu a partir do ventre foi o corpo físico. Mas Jesus tinha que vir para assumir esse corpo físico. Então, haveria uma diminuição desta imagem projetada lá de Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quando eu falo de imagem, estou me referindo ao projeto do corpo físico. Quando Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, o Espírito Santo, ele coloca essa semente para que, a partir daqui, ela seja uma imagem, certo? Dentro do projeto, o corpo do Filho de Deus. Ok? Então, a primeira fase do casamento judaico era exatamente entre os pais que entregavam seus filhos em casamento. A segunda fase era desposamento, tinha que ser feito diante do juiz. Ok? E aqui a mulher e o homem já saía com a carta de certidão de casados. Na segunda fase, o casamento era desfeito por divórcio. Entendeu? Mas a união conjugal, a união física, matrimonial, sexual, só aconteceria aqui nas bodas, quando ele receberia, depois dos 7 dias, em sua casa. Então, José, ele estava na segunda fase do matrimônio com Maria, desposada com José. A festa das bodas que ele aguardava durava cerca de 7 dias. Ok? Então Maria estava legalmente casada, era esposa de José. Mas José, sem saber, ele tentou repudiá-la. Mas o anjo do Senhor apareceu e disse a José: não repudia a sua esposa. Ou seja, não é para repudiá-la, receba em casa, faça a festa de bodas, receba na sua casa. Então Jesus, ele vai nascer não por obra do varão, não por vontade da carne, nem da vontade do varão. Então Jesus vai nascer por obra e graça do Espírito Santo. Então, no dia em que Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Então o que foi que aconteceu? É que o Espírito de Deus, de uma forma miraculosa, colocou a semente no útero de Maria. E ali já passou a existir uma pessoa, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo. Como eu sei disso?
é que quando Isabel já estava grávida há 6 meses de João Batista, primo de Jesus, porque Maria era prima de Isabel. Então, quando Maria vai realmente visitá-la lá em Belém, da Judéia, então o menino que está no ventre, ele salta. E também Isabel é cheia do Espírito Santo. Isto mostra que o menino já existia dentro do ventre de Maria. O Senhor Jesus, ele já tinha uma mãe, biologicamente falando. Ele era a semente da mulher. Glória a Deus. Então Jesus, ele foi fecundado, assim, o corpo dele, porque Jesus sempre existiu. João capítulo 1, versículo 1, ele é o verbo, a palavra, Deus. A Bíblia diz que também ele estava no seio do Pai, João 1,18. Então o verbo se fez carne, prepara-me um corpo, Hebreus 10,5. Ok? Para que esse Deus seja um tabernáculo entre nós. Aleluia. Então, quando Jesus nasceu, os anjos disseram aos pastores que estavam em Belém: paz em cada casa, um de vocês. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, paz em casa, e boa vontade para com todos os meus amigos e todos os homens. Então nasceu um homem chamado Jesus, uma criança, um bebê, e quando ele nasce numa estalagem. E não havendo lugar, colocaram o menino numa manjedoura. Então ele não nasce na manjedoura, ele nasce na estalagem. Por falta de lugar, ele é colocado numa manjedoura. Olha como é diferente, que muitos dizem que ele nasce na manjedoura. Ele é colocado na manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Mas por que colocaram numa manjedoura? Porque lugar de cordeiro é na manjedoura. Glória a Deus, é na estalagem. Então a profecia de Belém, veja aí, eles estavam aonde? Em Nazaré. E a palavra profética do nascimento, Belém. Então tinha que sair de dentro do seu comodismo, por decreto, e ir até Belém para cumprir profecias do seu nascimento. E onde ele viveria? Ele viveria exatamente em Nazaré. Ou seja, ele ia só para cumprir profecia. O menino tinha que nascer em Belém de Judá, porque ele é o leão da tribo de Judá. E ele tinha que voltar para Nazaré para cumprir profecia também, porque ele será chamado de Nazareno. Como que eu sei que ele é Nazareno? Porque o Nazareno é aquele que vive ou que nasce em Nazaré. Embora Jesus não tenha nascido em Nazaré, mas ele viveu em Nazaré. Então ele nasceu em Belém e viveu em Nazaré. Glória a Deus. Cumpre as duas profecias. Então Maria tinha que sair, fazer esforço, ir até Belém, saindo do conforto da sua casa de Nazaré. Com certeza, muitos problemas por causa dos decretos, das situações adversas, e tinha que ir a Belém, não tinha jeito. Deus estava na frente da situação de todo aquele negócio. Não deixe Deus ir atrás. Esse negócio de Deus ir atrás é só para apanhar, é chicote de Deus. Então, quando Deus vai atrás, ele está chicoteando. Então, deixe Deus ir na frente, porque ele está te guiando, ele sabe como te guiar. Então, Deus vela por sua palavra para fazê-la cumpri-la. Tem que tirar de Nazaré, sair da zona de conforto e ir até Belém. E saíram da zona de conforto por decreto e chegaram no lugar da profecia. E ali, cumprindo-se os dias de dar à luz a seu filho primogênito. Glória a Deus. O primeiro filho de Maria nasce, e o nome foi dado pelo anjo,
e o seu nome será Jesus. Então Maria tem o primeiro filho, primogênito. A palavra primogênito de Maria, primeiro filho de Maria. Isso significa que Maria teve o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho e filhas. Poucos sabem o que vai acontecer durante o nascimento de Jesus. Nós vamos mostrar isso na Bíblia agora mesmo. Veja o que está escrito na Bíblia a respeito do nascimento de Jesus. Glória a Deus. Então veja aqui o texto de Apocalipse, capítulo 12. Anote aí. Apocalipse 12, versículo de número 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Um grande dragão. Então, eu tenho aqui, certo? Um grande dragão, certo? Um grande dragão. Então, anote aí. E sua cauda levou após si a terça parte dos anjos. Então, a sua cauda levou uma terça parte dos anjos. Anote aí. Veja aí. E o dragão parou diante da mulher. Então tem uma mulher bem aqui, que o dragão parou diante da mulher. O que é que a mulher, como é que aquela mulher estava? A mulher havia de dar à luz. Então ela estava grávida. E dando ela a luz, então esta mulher deu à luz a um menino, o filho. Olha aí, dando ela a luz, o dragão veio para tragar e destruir o menino. E deu à luz o filho, a mulher, homem, que há de reger todas as nações da terra. Olha aqui o milênio. Presta atenção. Terminando aqui, ó, versículo 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui nós temos, ó, Maria, Jesus, Satanás. Presta atenção. Então Maria estava para dar luz. No dia do nascimento, o dragão apareceu em forma, Satanás apareceu em forma de dragão, para tentar devorar o menino. Está lá em Apocalipse 12, versículo 3, verso 4, verso 5. É só ler de novo. E esse menino aqui, ó, ele vai reger as nações com vara de ferro. Isso no milênio. Então o menino já cresceu aqui, durante o futuro reino milenial. Isso na dispensação da plenitude dos tempos. Então esse dragão aqui fala dele no passado. Atenção, hein? Qual é o passado? Quando ele enganou os anjos de Deus no céu. Olha aí a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 12, 3, verso 4 e 5. Tem que ler o texto. Estou explicando aqui. Depois que ele enganou esses anjos, aqui é o passado do dragão, de Satanás e seus anjos caídos. Esse mesmo dragão, depois desse passado dele, a Bíblia vai mostrar esse dragão no dia do nascimento. Presta atenção, no dia do nascimento de Jesus, nascimento de Jesus, o dragão aparece Satanás aparece em forma de dragão para devorar, matar o menino. Só que o menino prevalece e vence o dragão, porque ele tem um pai celestial. O nome do pai, YHWH, Yahvé. YHWH. Então esse pai aqui vence o dragão. Porque esse pai aqui vai tornar o parteiro desse menino, porque esse menino tem que nascer de uma virgem. É a promessa, como sinal. Está descrito nos profetas do Antigo Testamento, Isaías disse, e um menino vos nasceu, e a virgem conceberá. Mas como conceberá? Ela é virgem. O pai vai ter que dar um jeito de arrancar o menino de dentro do ventre. Isso de uma forma miraculosa, porque a virgindade ela vai ser tirada na hora do nascimento.
e não na forma natural, porque ela não conheceu o varão. Então, na hora que o menino nasce, aí a virgindade de Maria é tirada, na hora da passagem do menino. Então, o pai, como parteiro, arranca, tira, isto é, Jesus do ventre, do útero, para que ele venha nascer. Isso de uma forma miraculosa, porque uma virgem, ela nem pode conceber, nem conhece varão, imagine dar à luz. Daí você pensa como foi este assunto. Então, continuando. Então, essa notícia de Apocalipse 12, versículo 3, 4, 5, poucas pessoas sabem, e nem no Natal, sequer esse capítulo 12, versículo 3, 4 e 5 é considerado. Porque o menino nasce. A Bíblia diz que ela deu à luz um filho. Preste atenção. Pouco sabe do nascimento de Jesus, que no dia que ele nasceu veio um dragão. Apocalipse 12, 3. Que veio tragar o menino. Quem é que gosta de tragar menino? Essa questão da concepção é divina. Essa questão de tragar, matar bebês é coisa do dragão. Porque o dragão veio para tentar tragar o bebê. Então o dragão aqui é Satanás, e esse Satanás, como dragão, serpente tortuosa, Leviatã, a antiga serpente, está em toda a história da Bíblia e dos homens. Está em toda a história, desde Gênesis. A história de Satanás na caída do homem está lá. Ele vem matando os homens que pecaram. Então Deus deu um sinal. No dia do nascimento, o menino estaria envolto em panos. E diz mais que a estrela apareceu para ser como um sinal de guia para os astrólogos serem levados até a casa. Isto é, os astrólogos, que é chamado na nossa Bíblia de reis magos, eles foram levados pela estrela guia até a casa aonde o menino já estava. Preste atenção. Os pastores receberam a notícia dos anjos, que nasceu. Então os pastores receberam a notícia que Jesus estava lá, na estrebaria, e não na casa em Nazaré. Então os pastores receberam a notícia que Jesus nasceu em Belém. É diferente. Os astrólogos, ele recebeu exatamente a manifestação do Espírito Santo como forma de estrela, porque ali era uma manifestação do Espírito Santo, porque Jesus, ele já estava no ventre da sua mãe. Então o Espírito Santo veio em forma de estrela. Amém? Para guiá-los. Assim como ele também vem para o nosso coração, para guiá-lo em toda a verdade. É o Espírito Santo da verdade que nos guia em toda a justiça. E quando os astrólogos chegaram na casa, já estava o menino em Nazaré. Não estava mais nem em Belém. Já tinha passado o dia da purificação da sua mãe, o dia da apresentação do menino no templo, com 8 dias, sendo o menino circuncidado ao 8º dia. Já havia passado os 40 dias da purificação da sua mãe, que deveria apresentar o menino no templo, 40 dias depois do nascimento. E depois Maria e José voltaram para casa. E o menino cresceu, e já com 2 anos de idade, é que Herodes mandou saber do tempo, quando foi que a estrela apareceu. E os astrólogos disseram, há 2 anos. Então, por isso a gente percebe que, quando os astrólogos chegaram, o menino já tinha 2 anos. Então, essa história de colocar no Natal aqueles 3 reis magos, lá Jesus numa manjedoura,
Está tudo errado. Não eram os astrólogos, que nossa tradução chama de reis magos. Ok? Então, continuando aqui esse assunto a respeito do nascimento de Jesus. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 19, versículo 3. Anota esse texto. 2 Reis, capítulo 19, versículo 3. O que é que diz lá? Uma profecia de Ezequias. Aqui fala do dia do nascimento do filho de Maria. Os filhos chegaram ao parto e não há força para tê-lo. Você já imaginou Maria tendo Jesus? O menino não vai nascer dentro da concepção humana, é virgem. Não tem dilatação. O ímen não foi rompido. Não conheceu o varão. Então não tem passagem, não tem dilatação. Isto é dentro da forma espiritual e física. Não tem como, irmão. Então tem que ter uma intervenção divina. Aquela intervenção que fez colocar o menino no ventre para nascer, para ser gerado, porque tu és meu filho, eu hoje te gerei, e eu lhe serei por pai, está em Hebreus. Então o menino vai ter que nascer. Mas como nascer de uma virgem? O pai vai ser o parteiro. Vai ter que expulsar o dragão. Viu? E vai ter que ajudar na hora do nascimento. Por quê? Porque se o pai não ajudar, morre o menino, morre também a mãe, porque a mãe é virgem. Mas Deus, o Pai, foi quem foi o parteiro e tirou o filho do ventre. Está em Salmo 22, versículo 9 e 10. Você nunca leu? Que o Pai foi o parteiro? Jesus contou a história do seu nascimento quando ele fala que do ventre tu me tiraste. Isto é, fizeste eu sair da madre da minha mãe. Tu me pariste. É assim que está no original. Então veja que Maria não tinha força para tê-lo. Ela sem força para ter. José como carpinteiro, sem entender da situação. O dragão estava de frente para tragá-lo. Que dificuldade Maria se encontrava. Veja, sufoco e angústia, até que ela ora a Deus, a Maria, mãe de Jesus, e entrega nas mãos o menino. Salmo 22, verso 9. Veja lá o Salmo. Tudo que eu estou falando está no Salmo 22, verso 9. Tu és que me pariste. Versículo de número 10. Nas tuas mãos eu fui entregue. Então a falta da força da Maria, a bolsa estourando, o dragão de frente aparecendo, e o carpinteiro, seu marido, sem entender, só tinha uma solução: a busca do alto. O pai desce para tirar seu filho. Verso 9, está no Salmo 22, verso 9. Tem que considerar. Os salmos são messiânicos. Os salmos são messiânicos. Nós que atribuímos para nós quando lemos. Os salmos são messiânicos. Sobre ti fui lançado desde a madre, desde o útero. Veja como é que Jesus triunfa. Não foi fácil, meus irmãos. Jesus, ele vem como promessa de Gênesis 3:15, porque ele vai pisar em Satanás. E a promessa é que a igreja vai esmagar. Em breve o Deus de paz vos esmagará. Isto é, a igreja vai esmagar com seus pés a cabeça de Satanás. Ok? Nós estamos começando a aula e vamos para a formação dos bebês na Bíblia. Como Adão foi formado? Ele não foi formado de criança, ele não teve mãe. Então Adão já foi criado direto, já adulto, não teve infância, não teve adolescência.
Aí os filhos de Adão foram gerados com gameta masculino e gameta feminino. Isto é, todos os outros que nasceram de Adão e de Eva necessitaram de um pai e de uma mãe, biologicamente falando. E nós vamos ver como foi gerado o Filho de Deus no útero de Maria. Esta é uma matéria para a nossa aula no Zap. Veja aqui, a nossa aula no nosso Zap, de uma forma singular, 85 é o DDD 991 28 12 60. Ok? Entre aqui no Zap, nós vamos fazer uma continuação desta aula aqui, dos tópicos a seguir. Lição de número 5, falando do nascimento de Jesus e do nascimento dos homens. Ok? Entre no Zap, 85991 28 12 60. Está gostando desta aula? Aperta no like, no joinha, compartilhe, comenta, certo? E estude também conosco de uma forma particular. Continuando esta aula aqui, olha aqui o Zap, entra, peça o link, aperta e assiste mais uma aula da lição 5. Deus abençoe e Deus te guarde. Até a nossa próxima aula no nosso canal Minha EBD de número 6, para a glória de Deus nosso Pai. Amém. A paz do Senhor a todos, fica com Deus.